Eu sou de Russas, uma cidade aqui próximo, né? Quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai, né, que é meu avô, ele resolveu ir embora para um sítio. E aí, no início, ele começou com as vaquinhas, ele já aposentado, então meio que era um hobby para ele. Então, já desde criança tive um contato principalmente com animais. E aí começou, primeiro, animal é uma área que me anima muito, que eu gosto, vou para a veterinária. À medida que eu cresci, tudo que eu via relacionado à agricultura me encantava. As máquinas agrícolas, o Globo Rural, que eu via sempre. E aí eu via os agrônomos dando as entrevistas. E eu disse, rapaz, que coisa massa. É isso que eu quero atuar com planta. E aí, desde criança, eu já tinha um sonho de ser agrônomo. Quando eu estava no ensino médio para o vestibular, eu nunca fui um bom aluno na escola. Sempre reprovava, ia para a minha recuperação. E aí, um dia eu pensei, cara, para entrar em agronomia, você tem que ser bom em matemática, em física e em química. Coisas que eu sou péssimo. Então, eu já imaginava que eu não ia entrar. E assim, a UFESA antes não era Enem. Aí é meio que onde eu tive sorte. Uhum. Porque no ano que eu fiz o Enem, em 2009, a UFESA abriu o Enem, né? E aí era opcional. Era opcional. E aí eu escolhi, disse, não, quer saber de uma coisa? E assim, como eu esperava que eu não ia entrar em agronomia, eu era muito apaixonado por esporte também. Educação física. Então, fiz a prova da UERN para educação física e pus a minha nota do Enem para agronomia na UFES. E não tinha esperança. Aí recebi o resultado da UERN para educação física no sábado. Fui aprovado. Quando foi na segunda-feira, eu abri o Orkut, fui lá olhar e lembrei, cara, vou aqui olhar como é que está o Enem. Assim que eu entrei lá na página, tinha uma mensagem dizendo que eu tinha entrado para agronomia. E aí, cara, foi assim, uma alegria imensa. Uhum. Fui fazer a matrícula e já dei início na UFES. Só que acontece, na época que eu estava na escola, eu nunca tinha ido atrás de ver o que era o curso de agronomia em si. Eu pensava que eu já ia entrar e já ia ver planta. Só que não é, no começo você não vê plantas. Só cálculo, química, a física, introdução à agronomia, onde a gente vê alguma coisa. E aí, assim, eu comecei a ficar triste com o curso. E acontece, o meu cunhado, ele fazia agronomia, o Micael. E aí ele me deu uma dica, Ítalo, tem um professor que ele sempre abre as portas para alunos, o Vander. E aí, numa Expo Fruit, eu fiz um curso com o Vander, né, e aí ele me disse que tinha um grupo que atuava com a fruticultura. E aí eu fui lá, ele me deu a oportunidade para dar início. Com menos de um mês que eu entrei no grupo, tinha uma atividade para ser feita, a implantação de um experimento em Baraúna. E eu fui ajudar com a galera que estava na pós de graduação nesse dia, foi só eu. E era exatamente a implantação de um experimento com banana. Que lá na frente, esse experimento, ele meio que foi, eu assumi, que eu recebi uma bolsa para ficar responsável por esse experimento. E beleza, a gente foi avaliando esse experimento, e o recurso do experimento acabou. Então, tudo que tinha que ser feito era por nós. Uhum. A colheita era a gente, emendar a irrigação, retirar a folha, os brotos, sim, todos os tratos culturais a gente que fazia. A gente, como não tinha também recurso, a gente ia pelo menos uma vez ao mês para realizar essas os tratos, né? Uhum. E aí o que foi que eu falei? Cara, nunca mais eu quero ver uma bananeira na minha frente. Eu falei isso mesmo, disse, não quero nem a pau, nada de experimento com banana, nada. E aí, bem na época, veio um cara da Embrapa para ficar lá, o FES, ele chama Jaeverson. E na época ele ia implantar alguns experimentos. Um abraço, Jaeverson, com certeza um abraço vai estar assistindo aí. E aí o que acontece? Eu fui, o Vander falou que, olha, eu tenho um amigo da Embrapa que veio aqui agora para o FES, e ele precisa de alguns alunos para ajudar ele a montar os experimentos. E aí eu fui. E já no momento que eu me encontrei com o Jaeverson, a gente já meio que se deu muito bem. E fui para plantar um experimento com mamão lá na agrícola. O primeiro experimento foi com mamão, a gente avaliou um tempo, depois com mandioca, e depois veio o experimento com banana. Ela de novo. Em Baraúna também, beleza, eu já estou aqui. Aí o que acontece? Na época,
eu me afastei do grupo do Wander e fiquei só com o Jaeverson na Embrapa, porque era uma quantidade muito grande de experimentos para avaliar. E aí no Wander eu fazia alguns experimentos na época em estufa. Era a BRS Princesa? Tinha a Princesa, na verdade foi no início dela. A Pacovanquem, que foi, pronto, assim que eu entrei na Embrapa, aí os experimentos para avaliar foi com a Pacovanquem, em Baraúna. E aí, mas sempre eram, assim, a Embrapa tinha um material novo, eles mandavam para alguns estados para ser avaliado, né? Aqui na região era o Jaeverson e a gente que dava esse apoio, né? Seja além de avaliar o material que vinha, né, de banana, também algumas coisas como espaçamento, que a Embrapa eles mandavam, a gente quer avaliar um espaçamento para banana em um monte de região. E aí quem realizava isso éramos nós. Perfeito. E o Jaeverson. No começo do grupo com o Jaeverson, éramos eu e mais alguns alunos que estavam acabando o curso. E aí para a manografia eles entraram, né? No final, depois que eles iam acabando o curso, né, foi ficando só eu e depois mais 2 alunos. E um detalhe, isso tudo eu não tinha bolsa, porque eu não tinha ira para receber bolsa. Era voluntário. Era a vontade mesmo de aprender. Perfeito. Inclusive eu tive reprovação em disciplina, porque ao invés de ir para a aula, ia avaliar o experimento. E o cara que tinha bolsa, ele ia para a aula. Sim. Então alguém tinha que avaliar, né? Sim. Então assim, eu dei início com a fruticultura assim. E assim também uma coisa, né? Antes de entrar na Embrapa, né, de fazer esses experimentos para a Embrapa, em 2012 houve uma greve, né? E aí eu pensei, cara, eu trabalho só com frutas. Eu preciso expandir o horizonte, porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã. E aí eu tinha um amigo que na época estava na Ibiapaba, em uma empresa. E aí ele me mandou mensagem: Ítalo, se um dia você, né, for vir aqui para a região, a gente abre as portas para você. Aí foi bem na época que houve essa greve. Aí mandei a mensagem para ele. O Michel também, inclusive, um abraço para ele, né? Aí fui para lá para realizar um estágio. Isso em 2012. Que lá é mais hortaliças, né? Sim, então, a variedade enorme. Exatamente. Né? É uma região riquíssima. E aí fui ter essa experiência. Eu fiquei lá de julho até outubro quase. Que a greve foi uma greve grande. Eu peguei essa daí no meu último semestre. Pronto, foi longa aquela greve. E aí, no momento que as aulas, elas deram início, e foi na época que o rapaz da Embrapa foi para lá e deu início minhas avaliações de experimentos para a Embrapa. E aí eu comecei a mexer com banana. Comecei a dar mais um foco em banana. E aí veio o que acontece. Durante a graduação, eu sempre fui muito atrás de fazer umas amizades novas. Onde tinha evento, não importa onde fosse, não importa o dia, eu tentava ir. Para feiras, para as palestras. Fazer o famoso network. Exatamente. Fiz muita amizade com muita gente já de algumas empresas. Por exemplo, eu tinha um dia vago, eu mandava tipo a mensagem pro cara, hoje dá para eu rodar junto, né, com você? Ele dá. Aí eu ia até onde ele dizia que ele estava e ficava o dia rodando. Perfeito. E isso sem receber R$1. Eu também, porque assim, tem gente que não quer, às vezes, realizar isso, ir para um estágio só mesmo por ter a vontade de ir, porque ele quer ter isso registrado. Não, eu quero que você registre o meu estágio. Eu Perfeito. Nunca fui atrás, assim, é uma coisa que eu nunca fui atrás. Por quê? Porque eu era visto. Sim. Assim, eu estava rodando ali com a galera de outras empresas viam que eu estava ali envolvido. Sim. Então, não precisava de um papel para que eles vissem que realmente eu tinha feito esse estágio.